Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um tema desta série de estudos bíblicos e hoje nós vamos falar sobre o dízimo. Você já parou para pensar o valor que existe na sua visão, no seu olfato, no seu paladar, na sua audição, não é? Então veja que isso não tem preço, não é verdade? E tudo isso veio de Deus, o corpo que você tem, a saúde que você tem, a sua vida. Você já parou para pensar nas coisas que você tem? Quem sabe a casa que você mora, o seu carro, a sua bicicleta, não é? A sua moto. Tudo isso provém da natureza, obra-prima da natureza. Não é? A roupa que você veste, né? O algodão, isso vem da natureza. A comida que você come, né? Isso provém da natureza. Então, tudo provém das mãos de Deus. E existem pessoas que acham que eles é quem consegue. Como diz em Deuteronômio, nós temos um texto de Deuteronômio capítulo 8, o verso 7. Eu vou fazer questão de ler esse texto. Deuteronômio capítulo 8. Espera aí que eu já estou encontrando aqui. Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. Olha só o que diz. Não digas, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Então veja que interessante, né? Está chamando a nossa atenção aqui. Por que eu estou lendo esses textos? Porque esse é o princípio que deve nortear a questão do dízimo. De que Deus ele é o Criador e nós somos criatura. Tudo que nós temos e somos provém das mãos de Deus. E é por isso que ele nos pede uma parte daquilo que ele nos dá, né? Daquilo que ele nos dá. Então nós vamos ver um texto também importante em Números capítulo 18, verso 21. Depois você vai anotando, depois você lê na sua casa, tá bom? Você lê aí. Capítulo 18, verso 21 diz assim: Aos filhos de Levi dei todos os dízimos, e em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço na tenda da congregação. Veja que aqui dízimo significa a 10ª parte. Deus disse, eu dei aos filhos de Levi a 10ª parte daquilo que o povo de Israel colhia, né? Daquilo que o povo de Israel colhe. Então eles deveriam levar a 10ª parte para os levitas e sacerdotes, porque eles não tinham trabalho. O trabalho deles era trabalhar com a tenda, cuidar das coisas de Deus. Mas o primeiro texto que fala a respeito do dízimo não é esse, né? O primeiro texto que fala a respeito de dízimo está lá em Gênesis, capítulo 14, versos 18 a 20, quando Abraão se encontra com Melquisedeque. Abraão não era judeu, Melquisedeque também não. Melquisedeque era rei de Salém, rei e sacerdote. Quando Abraão se encontra com ele, Abraão reconhece isso, em reconhecimento, ele devolve os dízimos daquelas coisas que ele havia conseguido, e ele então, ali, ele numa atitude de reverência, de adoração ao Deus eterno, ele então dá para a Melquisedeque, ali devolve a Melquisedeque o seu dízimo, né? E Abraão não era judeu, quero frisar bem isso, por quê? Porque algumas pessoas acham que dízimo é apenas coisa de judeu, que sábado é apenas coisa de judeu. Não, isso é para o povo de Deus, tá? Para o povo de Deus. Então nós vamos ver muitos textos do Antigo Testamento falando a respeito de dízimo, tá bom? Vários textos. Mas nós temos também um texto do Novo Testamento, de 1 Coríntios capítulo 9, Paulo fazendo referência a essa prática do Antigo Testamento. 1 Coríntios capítulo 8, melhor dizendo, verso 13, diz o seguinte: Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira ali o seu sustento? Veja as palavras de Paulo, né? Paulo está querendo dizer que aqueles que trabalham do Evangelho, ele vai dizer, né? Que também vivam do Evangelho no verso 14. Assim, ele diz, ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que também vivam do Evangelho. É bem verdade que, infelizmente, hoje nós vamos encontrar pessoas que usam a palavra de Deus para extorquir pessoas, para tirar até o último centavo, e isso não é bíblico.
o que nós recebemos dos nossos irmãos, não é? Nós devemos empregar na pregação do Evangelho. Para isso que o dízimo foi criado, para a manutenção do Evangelho, como diz em Malaquias capítulo 3, verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que o Evangelho seja mantido, para que o Evangelho seja pregado. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, parte do dízimo vai para a Novo Tempo, que você deve conhecer, parte do dízimo vai para a manutenção evangélica das escolas, para a manutenção do Evangelho nos hospitais, nas universidades, para que pessoas possam ir para outros países para pregar o Evangelho. Então veja, é assim que deve ser empregado a palavra de Deus, ou melhor, o dízimo. Não é para enriquecer pastores, não é para enriquecer pessoas. O dízimo é para a pregação do Evangelho, mas tem um grupo que vive de tempo integral, que necessita, não é, receber esses recursos, que trabalham constantemente na causa de Deus. Tudo provém de Deus, não é? Ageu 2, verso 8 diz, Deus falando, minha prata, meu é o ouro, tudo é de Deus, e Deus nos dá, mas depois Ele pede apenas uma 10ª parte. Como diz, tem uma frase bem interessante que diz assim, devemos dar o primeiro pedaço de bolo àquele que nos deu todo o bolo. Bonito isso, não é? Que Deus te abençoe, que você possa estudar mais a respeito desse tema para que você possa entender, e que Deus te abençoe, que Deus cuide de você e da sua família. Um abraço.